Sejam bem-vindos ao Movecast, o podcast oficial da Move Marketing. Aqui, cada episódio é uma oportunidade de dividir conhecimentos, experiências e vivências dos nossos clientes e parceiros que estão sempre em movimento. Até porque nós acreditamos que o sucesso só acontece quando saímos da inércia. E ninguém faz isso sozinho. Então aproveita esse episódio para se inspirar, aprender e se conectar. Movecast, colocando holofotes sobre quem realmente faz acontecer. E hoje, nesse Movecast especial, eu recebo aqui uma pessoa que começou como minha cliente, se tornou uma amiga e é uma pessoa que me ensinou muito do que eu sei sobre viagens. Bárbara Câmara, bem-vinda ao Movecast! Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você, viu, Mari? Obrigada pelo convite. Ai, que bom, tô feliz demais. Deixa eu apresentar a Bárbara para vocês. Bárbara é especialista em milhas e viagens e ensina as pessoas a viajarem 2 vezes mais, economizando até 90% em viagens ao longo do ano. Ela conhece sobre milhas, conhece sobre viagens, conhece o mundo todo e vai contar pra gente qual é o segredo de viajar tanto sem gastar tanto. Não é isso? Sim, com certeza. Que bom! Vamos lá, tá animada? Animadíssima. Então vamos lá. Vamos começar do começo, né? Sim, com certeza. Como é que você entrou no universo das milhas? Foi algo que você planejou? Conta pra gente. Primeiro, vou contar um pouquinho a minha história até chegar nas milhas, né? Então, primeiro, eu sempre trabalhei com turismo, sempre gostei de turismo. Então, eu trabalhei na área comercial de 2 grandes redes hoteleiras durante 10 anos. E aí, depois, que isso foi em São Paulo, eu voltei para Salvador. E quando eu voltei para Salvador, eu resolvi abrir a minha agência de viagens. Então, eu tive uma agência de viagens por 11 anos aqui em Salvador, no Shopping Salvador, e era uma franquia do grupo Latam Travel. Ao final da pandemia, eu fechei a agência. E aí, eu fiquei me perguntando o que é que eu ia fazer. Ao mesmo tempo, durante o tempo que eu tinha a minha agência, eu comecei a estudar sobre milhas, porque eu via os clientes da agência e eu mesma também gastando muito dinheiro no cartão, e mesmo assim a gente nunca tinha milhas para viajar. Nem eu tinha, nem os clientes. Esse é o assunto que eu quero falar com você depois. Termina a sua introdução aí, porque eu já tô com essa pergunta aqui, que é uma pergunta que todo mundo tem sobre milhas. Pronto, vamos falar sobre isso. Mas aí, o ponto-chave que me fez realmente aprender sobre milhas foi o nascimento dos meus filhos gêmeos. Porque eu era casada a essa altura, eu já tinha uma filha, e quando os gêmeos nasceram, eu falava, gente, o que é que eu vou fazer para viajar tanto, tanto quanto eu gosto de viajar, mas com a família de 5 pessoas. É puxado. Mesmo tendo uma agência de viagens, mesmo tendo facilidade, eu queria aprender uma forma de viajar mais barato e melhor. E aí, o que aconteceu? Eu resolvi estudar sobre milhas. Comecei a estudar, apliquei aqui comigo, com amigos, com até alguns clientes da agência. E eu comecei a entender outras formas de acumular milhas, muito além do cartão, que a gente já vai falar depois sobre isso. E enfim, comecei a viajar com milhas, aplicando ali só informalmente. Quando eu fechei a agência, aí sim, eu resolvi fazer isso profissionalmente. Que eu falei, nossa, tem um gap aí, as pessoas estão pagando muito caro, gastando muito no cartão e precisando aprender sobre outras formas de acumular milhas que não o cartão de crédito. Mas você sabe que antes de te conhecer, eu já tinha desistido de milhas. Porque eu acumulava milhas no cartão. E por mais que você gaste no cartão, nunca chega lá. Nunca chega, né? Você gasta no cartão e nunca chega. Daí eu vi uns amigos viajando com milhas, eu falava, mas você gasta quanto no cartão? Essa era a pergunta, porque pra mim era a única forma praticamente de acumular milhas é o cartão. Mas não é a melhor forma. Não é. Você e 90% das pessoas acham que só se acumula milhas através do cartão de crédito. Só que o cartão na verdade, o cartão é a forma mais demorada de acumular milhas. Eu percebo. Eu nunca consegui fazer uma viagem, eu acho, com as milhas do cartão. Mas por quê? Qual que é a lógica do cartão? Vou te explicar, mas antes, só para dizer uma coisa, eu falo para meus alunos que o cartão de crédito, a gente usa ele muito mais pelos benefícios que ele oferece do que pelas milhas que ele te dá. Por que o cartão é a forma mais demorada de acumular milhas? Porque você tem um cartão de crédito que eu sei. O seu cartão, quantos pontos ele te dá por cada dólar gasto? Acho R$1? É isso? Não, 1 ponto? 1 ponto para cada dólar gasto. Digamos Isso. que o seu cartão seja esse. Tá baixa essa pontuação, viu? Tem que Tá trocar baixo. o cartão. Tem que ser pelo menos 2 ali. 1,8, 2, para começar a fazer algum efeito. Mas, independente disso, por que o cartão é a forma mais demorada? Porque quando você
recebe a fatura do seu cartão, por exemplo. Digamos que você gastou 10 mil reais. Sim. Você vai precisar primeiro transformar essa fatura em reais em dólar. Porque o seu cartão pontua 1 ponto para cada dólar gasto. Uhum. Os cartões todos pontuam por dólar. Então, digamos que vamos para facilitar a conta, dizer que o câmbio é 5 reais. Sim. Então, se você gastou 10 mil reais para transformar em dólar, 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, 2 mil pontos. 2 mil numa dólares. Fatura... Isso, 2 mil dólares, multiplicado por 2 mil, por um ponto para cada dólar gasto, 2 mil pontos. Numa fatura de 10 mil. Ou seja, você gastou 10 mil reais e ganhou 2 mil pontos. E eu faço o quê com 2 mil pontos? Nada. Eu percebo. E no final do ano, esses 2 mil pontos, digamos que você gaste todo mês esse mesmo valor, Sim. você vai ganhar 24 mil pontos. Aí dá pra você fazer uma perna de uma passagem pelo Brasil e olhe lá. E olhe lá, é verdade. Então, realmente, é uma forma muito demorada. Porque a gente tem que fazer essa transformação do dólar. E enquanto que tem outras formas que você gastou 10 mil reais e você vai ganhar 10 mil pontos. Como? Ou que você gastou 10 mil reais e pode ganhar até 100 mil pontos com esses mesmos 10 mil reais que você gastou. Eita, aí o negócio muda, né, de figura. É isso que você faz pra viajar tanto? É isso. Como? Porque a gente acaba que a gente tem muitos gastos. Todos os gastos que eu tenho na minha casa, independente da forma de pagamento, se eu pagar no Pix ou se eu pagar no cartão, eu posso acumular milhas dessa forma que eu te falei. 1 ponto para cada real gasto, no mínimo. Tá, e isso, então, é algo que eu aprendo como? É uma das estratégias que eu ensino, que eu chamo de estratégia de compras bonificadas, que é uma forma, você muda a forma com que você faz as suas compras, ao invés de você ir numa loja física. Você vai nas mesmas lojas que você já tem costume de comprar, seja online, seja lojas físicas, lojas de departamento, Renner, Riachuelo, Casas Bahia, que a gente compra muito, Magalu, Mercado Livre, que a gente compra pela internet, Shopee, infinidade de lojas que você possa pensar, tudo que você possa pensar, você pode acumular, comprando nessas mesmas lojas, fazendo as mesmas compras, só que ao invés de ir na loja física, comprando através dos programas de fidelidade bancários. E aí é essa relação aí que vai fazer você ganhar pelo menos 1 ponto para uma milha, ou 1 ponto, que é a mesma coisa, para cada real gasto. Não, daí muda tudo o jogo, né? Muda. Porque, assim, realmente, eu era antes de te conhecer, e a gente se conheceu, acho que foi em 2021, né? Eu acho, se eu não me engano. Foi logo depois da pandemia, quando você estava começando aí a sua estratégia com milhas, e eu também na rede social. Então, a gente cresceu muito juntas, né? Ao longo desse tempo. E eu era uma frustração. Eu falava, não é possível. Eu já desistia, nem sabia nem quantos pontos mais dava o cartão. E essa estratégia de compras bonificadas, ela faz total diferença na vida, né? E uma coisa que eu acho legal, que eu já vi você falar, é o seguinte, que não é a gente pensar só nas coisas grandes, né, Bárbara? Tipo, vou comprar um celular, vou comprar um micro-ondas. Mudar a mentalidade para uma mentalidade de milheiro mesmo, para as compras do dia a dia, né? Exatamente isso que eu falo, de compras recorrentes. Porque você não vai todos os dias trocar de celular. Você não vai todo dia trocar uma geladeira, um fogão, um micro-ondas. Mas você vai todo mês fazer compras recorrentes de higiene pessoal, material de limpeza para sua casa. Vai comprar em alguns momentos do ano, vários, material escolar para o seu filho, presentes, roupas, farmácia. Você vai usar Uber. Então, todos esses gastos recorrentes que a gente tem no nosso dia a dia, você vai fazer supermercado, vai para restaurantes. Tudo isso que eu tô falando aqui, você pode acumular milhas. E quando você fala, uma frase que eu gosto que você fala muito é que filhos são uma fábrica de milhas. Né? Eu tenho uma filha só, eu falo que minha fábrica é pequena, mas ela que tem 3 é uma mega de uma fábrica. E você compra o quê para eles online ganhando milhas? Tudo que você possa pensar. Por que eu falo que filhos é uma fábrica de milhas? Porque filhos têm uma demanda grande de gasto, de tudo, né? Seja, cada dia um tá precisando de uma coisa. Tô precisando de uma meia, tô precisando de um short que tá apertado. Vou pro aniversário. Gente, quantos aniversários de criança que as crianças são convidadas? Então, esses gastos do dia a dia que a gente tem são gastos que você pode facilmente comprar através dessa estratégia de compras, que eu chamo de compras inteligentes ou compras bonificadas, e acumular pelo menos, isso é pelo menos, 1 ponto para cada real gasto. Quando a gente pega nos dias bons, nos dias que tem compras com bonificação, o que é com bonificação? Ao invés de ser 1 ponto para cada real gasto, 5 pontos para cada 1 real gasto. 7 pontos para cada 1 real gasto. E aí você pode, por exemplo, você vai comprar umas roupas para sua filha que ela tá precisando. Aí você espera, já que não é uma coisa tão urgente,
Espera um dia que esteja, por exemplo, 7 pontos para cada real gasto. Digamos que você gaste R$1.000, você vai ganhar 7 mil. Pense. Já é outra realidade. Então, você acelera muito a velocidade do acúmulo. E isso é só uma forma, viu, Mari? Porque existem outras várias formas. Essa é uma forma que eu gosto muito, que eu escolhi para falar aqui, porque é uma forma potente, é uma forma que as pessoas podem aplicar no dia a dia facilmente, não tem estratégias complexas. Por isso que eu gosto muito. E é isso, sabe? Eu acho que a gente já vive num mundo tão assoberbado, a gente tem tanta coisa pra fazer, que se essa coisa for uma coisa muito difícil, as pessoas tendem a desistir, né? Falar, não, larga pra lá, isso aí é muito difícil. Hoje, qual que é o perfil das pessoas que te procuram, querendo sua mentoria, né? Que você Mentoria. dá? Querendo a sua mentoria pra milhas. Quem me procura hoje, na grande maioria, são mães que trabalham ou não fora. Porque toda mãe trabalha, né? Mesmo que não seja fora. Mas mães que trabalham fora ou mães que não trabalham fora, porque elas acabam se identificando muito comigo, com essa questão de eu ser mãe. Mas eu tenho também alunos homens, alunas solteiras, mas a maioria é esse perfil. Perfil de mães que não têm tempo de parar a vida para fazer um curso, para aprender sobre milhas e depois aplicar as estratégias. Sim. Elas não têm esse tempo. Então, elas querem já, eu costumo falar, a gente vai trocar a roda do carro com o carro em movimento. Sim. Então, a gente já vai aprendendo, já vai aplicando, elas já vão vendo o resultado. E isso acaba sendo muito motivador, né? Porque a pessoa já está aplicando com os gastos que ela já tem. Ela não está gastando mais para acumular milhas. Ela não está fazendo estratégias mirabolantes que ela não vai ter tempo de aplicar e nem vai saber como. A estratégia é simples e que ela já vai tendo um retorno ali imediato. Então, isso é muito interessante. Então, como é que funciona? Por exemplo, eu sou mãe. Eu sou mãe e eu quero fazer uma viagem no início do ano que vem para a Itália. Só que as passagens estão muito caras. E eu queria dar uma amenizada e viajar com milhas. Deixar o dinheiro extra para comer muito macarrão sem glúten, né? No meu caso, lá na Itália. Como é que funciona? Eu chego para você com uma demanda e você me ajuda nessa demanda? Você pode chegar para mim com uma demanda específica de uma viagem ou não. Então, eu tenho alunas que chegam com demandas de viagem. Se você quiser fazer, por exemplo, uma viagem para ainda esse ano, você ainda vai conseguir. Em quanto tempo eu consigo? Isso que eu ia falar agora, exatamente. A gente tem um ciclo ali de 6 meses. Em 6 meses, do zero, você consegue aprender, acumular e a tirar a sua primeira viagem do papel em apenas 6 meses. Então, tem gente que chega para mim já com viagens para dezembro, para o ano que vem, para julho, como eu tenho alunos que me procuraram agora em janeiro para viagem para julho. Como eu tenho também alunas que não têm nenhuma viagem programada, mas já querem se preparar, já querem aprender a acumular para quando surgir a oportunidade, elas já terem ali tudo pronto. Então, eu tenho das duas formas. Tenho também um monte de alunas que já acumulam milhas e não sabe como emitir, né? Não sabe quais as melhores oportunidades, qual a melhor rota ou companhia aérea para aquele destino que ela quer, qual o melhor programa de fidelidade para ela usar aquelas milhas, como é que ela vai transferir. E aí eu faço um direcionamento personalizado, porque aí eu vou avaliar qual o seu objetivo, se você tem, qual é seu objetivo, qual é o seu perfil de gastos da sua família, quantas pessoas tem na sua família, qual é o perfil de viagens, e vou dar esse direcionamento todo mastigado para você. E isso é muito legal, né? Porque a gente às vezes acumula milhas nos cartões, ou existe o caso de umas pessoas, como é o caso do meu marido, né? Que em vez de pegar milha, pros pontos, pega cashback. Porque ele gosta de ver o dinheiro na mão, só que eu gosto de dinheiro na viagem, né? E daí quando o cashback ele acha que tá ganhando alguma coisa, tá, mas eu acho que a gente ganha mais quando a gente tá transformando isso em pontos para depois ter transferência bonificada e tudo aquilo que vai juntando uma quantidade grande de milhas para viajar, né? Sim, na grandíssima maioria das vezes, quando você vai fazer a comparação se vale a pena ganhar cashback ou milhas sempre vai valer a pena. As pessoas que não entendem sobre milhas não entendem o valor monetário das milhas. Isso. Então, como você não entende quanto custa uma milha, você não sabe fazer esse cálculo. Então, como seu marido, você falou, eu vou ganhar X reais, eu prefiro ter X reais. Mas quando ele for ver, seria muito mais interessante para ele ganhar X milhas, se ele converter aqueles X milhas em valor monetário, vai dar muito maior do que o valor em reais que ele recebeu do banco, ou que o banco ofereceu para ele. Porque o banco sempre vai oferecer o que é mais vantajoso para o banco, né? E tem isso, né? A gente não tem esses conhecimentos todos, por quê? Porque essas informações não chegam até a gente, mesmo com as redes sociais, que tem muitos perfis que falam sobre milhas, mas parece que
tá tudo meio velado, assim, né? A gente tem que futucar pra descobrir, não é tudo claro. Exatamente, Mari. Você chegou num ponto que eu adoro falar, que é o seguinte: os bancos e as companhias aéreas, eles fazem questão que as pessoas não tenham acesso a essas informações. Porque quanto menos as pessoas sabem, menos as pessoas usam as milhas e mais dinheiro eles ganham. Porque para eles é interessante que a gente não use as milhas. E uma coisa que eu falo muito, que eu gosto muito de falar, é que milhas são um direito seu, um direito nosso. Milhas não são brindes que o banco dá assim, eu vou dar um brinde aqui para ela porque ela é bonita. Não. Não que não sejamos, né? Não que não sejamos. Mas assim, milhas são fruto de uma relação de consumo. Sim. Uma relação de consumo sua com o banco ou com a companhia aérea. Ou qualquer outro programa aí, até aquele almoço, quando você vai almoçar no quilo, não tem aquele cartãozinho, a cada 10 você ganha um? Você tá ganhando um porque você teve uma relação lá de 10 idas no restaurante. A mesma coisa aqui. Quanto mais a gente usa os cartões de crédito ou as companhias aéreas, mais milhas a gente ganha. Então, é um ganha-ganha. A gente ganha e eles também ganham. Então, eles não dão de brinde. E sim, eles dão porque é fruto dessa relação de consumo. Não é de graça. Então, enquanto as pessoas não entendem que milhas são um direito e que milhas não são brinde, que milhas são realmente uma moeda de troca, elas vão continuar tratando as milhas sem a importância que as milhas merecem. Isso e elas merecem, hein? Merecem. E aí eu percebo isso. Quando a pessoa entra na mentoria, por exemplo, ou começa a assistir vários conteúdos meus, ela começa a mudar um pouco essa mentalidade. Eu vejo essa chavinha virar. Não tenho quando dúvida. elas percebem que milhas é igual a dinheiro. Então, por exemplo, se você vai receber um Pix, você não vai lá ver se o Pix caiu na conta? Com certeza. Se você recebe um salário, você vai ver se o salário entrou na conta. Sim. Por que as pessoas não entram no saldo de milhas para ver se caiu a pontuação lá do cartão, por exemplo, que seja de outras formas de acumular? As pessoas têm que entrar para ver se caiu, se tá certo. Sim. Cuidar das milhas com a mesma importância, porque milhas de fato é dinheiro. Porque se você troca milhas por viagem, é dinheiro, com milhas certeza. é uma moeda de troca. Você quando começou, né, saiu da Latam, começou a estudar mais sobre milhas, começou a aplicar para você. Quando que você viu que isso podia ser um negócio para você? Pô, eu sei, eu transformei a minha vida com uma família de 5 pessoas viajando com milhas e agora eu quero ensinar outras pessoas. Primeiro, quando eu percebi lá atrás, né, na agência, quando eu comecei a estudar sobre milhas, que a grande maioria das pessoas só conhece uma forma de acúmulo, que é o cartão. Sim. E elas gastam muito e não revertem esses gastos em milhas, porque, como eu falei, cartão é a forma mais demorada. E aí eu falei, gente, tem um buraco aí e a gente precisa cuidar disso. E aí calhou, na época que eu fechei a agência, que foi em 2022, no final de 2022, eu falei, nossa, eu vou fazer isso profissionalmente, porque eu já fazia isso comigo, com clientes que eram da agência, com amigos. E eu falei, nossa, eu preciso que mais pessoas saibam disso. Vou fazer isso profissionalmente, até pra ser... Que aí eu comecei a ter um prazer nisso, né? Virou um propósito. Divulgar e fazer com que chegassem mais pessoas as informações sobre milhas, para que as pessoas pudessem viajar mais. Porque, Mari, venhamos e convenhamos, né? Hoje aqui na nossa rotina corrida, a gente precisa ter pausas para que a gente possa ter sanidade mental. Então eu falei, eu quero que as pessoas viajem mais, se conectem mais, porque quando a gente viaja, a gente acaba se conectando de uma forma diferente com as pessoas que a gente ama. Nossa, totalmente. Saindo um pouco da rotina. E o quanto que é bom fazer isso com os filhos, né, pequenos. Lógico que viajar com o marido só é uma delícia. Mas quando a gente viaja com os filhos, a Alice mesmo, ela fala assim, e eu tô sentindo que eu tô plantando nela esse bichinho da viagem, sabe? Desses dias a gente tava em casa, ela falou assim, ai, mamãe, lembrei da nossa viagem pra Paris. Chega, igual eu falo, ela falou, chega a dar um quentinho no coração. Eu falei, é isso que dá. Não é maravilhoso? É muito. Construindo essas memórias que ela vai lembrar pra sempre, gente. E aí as pessoas acabam deixando, foi aí que eu quis fazer isso profissionalmente também. As pessoas acabam deixando de viajar porque os preços das passagens só sobem e vão continuar subindo. Sempre vai ter algum fator externo, ou é a alta do dólar, ou é o petróleo, o combustível, uma companhia aérea que fechou, outra que abriu. Sempre vai ter algum fator externo. Então, se a gente não buscar formas, parar de reclamar, eu não viajo porque está muito caro. Sim. E procurar formas de viajar mais e pagando menos,
a gente não vai conseguir Daí viajar. é perfeito. E eu posso dizer que é possível, viu, Mari? Você tem já, lógico, né? Você já trabalha há bastante tempo com isso, já teve muitos mentorados. Mas você tem algumas histórias que foram marcantes pra você, assim, de mentorados que conseguiram viajar com milhas graças à sua orientação? Sim, dezenas e centenas de alunas já passaram por mim. E eu tenho vários casos. E isso que me faz ficar orgulhosa até, porque eu criei um método, né? Esse método, ele foi construído ao longo desses... Eu já viajo com milhas há 10 anos, Sim. mas eu ensino aqui na internet há 3. Então, essa metodologia, ela foi construída ao longo desse tempo. Sim. E é uma metodologia que tem uma ordem cronológica, a gente vai seguindo o passo a passo, né? Tem uma ordem dela existir. E aí, quando eu vejo as minhas alunas já aplicando a metodologia, a gente vê que a metodologia, ela não acontece só comigo que sei, e sim com qualquer pessoa que se dispõe a priorizar esse aprendizado. Então, respondendo a sua pergunta, eu tenho vários casos, mas tem 2 alunas, assim, que eu sempre gosto de contar as histórias. Uma é uma aluna que é médica e que trabalhava muito e nunca conseguia viajar. Estava sempre dando plantão, cuidando dos outros, cuidando da família. E quando eles viajavam, o pouco que eles viajavam, era só para visitar a família no Nordeste, a família do marido, que eu não lembro agora qual era o estado que essa família morava. Mas era aqui no Nordeste. Então ela ia rapidinho aqui de Salvador para alguma cidade do Nordeste e só visitava a família. E aí, quando ela me procurou, ela falou que ela tinha um sonho de conhecer Fernando de Noronha, que eu, inclusive, já fui, e que é uma das viagens mais icônicas, assim. É lindo mesmo. E a gente, em 3 meses, conseguiu realizar a viagem dela. E ela teve uma economia de 82%, se eu não me engano. Que lindo, eu lembro, eu vi o depoimento dela. Ela Eu super emocionada uso. que tinha conseguido fazer essa viagem que ela sempre sonhou. Isso. É muito Foi legal muito bom. mesmo, eu imagino. E eu tenho outro caso também que você perguntou, né? De uma outra aluna que entrou comigo para realizar um sonho específico. Ela tinha um objetivo, que era passar os 15 anos da filha na Tailândia. E queria viajar, ela, o marido, a filha e o filho, em classe executiva. Nossa, isso pagando em dinheiro ia ficar... Uma fortuna, né? Uma passagem de executiva custa ali por volta de 29, 30 mil reais. Uma passagem de uma pessoa. Então, a gente conseguiu fazer com que ela tivesse uma baita de uma economia. Ela deve ter pago ali, no máximo, 5 mil reais por pessoa. Uma coisa que custaria 30. Imagina. Para viajar de executiva. Ela foi e voltou para a Tailândia. Conseguiu viajar os 4. Então, isso só as milhas possibilitam. Eu, inclusive, fiz essa viagem da Tailândia e foi maravilhosa. Também. E nessa viagem da Tailândia, ela foi muito chique, viu, gente? Porque essa mulher já tá no nível que executiva já tá ficando pouco pra ela. Conta aí essa viagem da Tailândia, que todo mundo merece saber a sua experiência de viajar em primeira classe. Não, gente, eu realmente tinha um sonho de conhecer a primeira classe, que é uma classe acima da executiva, e eu consegui realizar. Então, a gente foi pra Tailândia de executiva. Primeiro a gente foi para Doha, né? Guarulhos, Doha, de executiva. Depois de Doha para Bangkok, nós fomos de primeira classe. E na volta também voltamos de executiva. Então foi uma viagem assim... Você pagaria? Sonho Se não fosse com realizado. milhas, você conseguiria pagar? Nunca! Jamais! Nunca. Se não fosse as milhas, Maria, eu não conseguiria nem viajar de executiva e nem viajar a quantidade de vezes que eu viajo durante o ano. Com filho, com marido... sozinha. Quais as viagens, falando nisso, quais as viagens desse ano já programadas? Esse ano a gente vai viajar com as crianças, agora em julho. Vamos fazer uma viagem para Lençóis Maranhenses. Inclusive, até pegando esse gancho, porque foi uma estratégia que eu apliquei para mim e eu ensino muito, e às vezes muitas pessoas não sabem, você não precisa ter milhas para viajar com milhas, né? Peraí, que daí deu um bugou. Não precisa ter milhas para viajar com milhas? Não. Essa viagem mesmo, da Lençóis Maranhenses, eu fiz uma reserva dessa viagem. Uma reserva com milhas, né? X mil milhas lá. Deu até hoje eu lembro. 190 mil milhas para nós 5. E aí, eu faço essa reserva com até 11 meses de antecedência eu consigo fazer. Eu tenho até 60 dias. Para emitir. 60 dias da data de embarque. Sim. E aí eu consigo juntar essas milhas ao longo desses meses. Então, essa minha viagem vai ser em julho. Eu tenho até 20 de abril para quitar essa passagem. Porque eu não sou aquele tipo de pessoa que fica falando, eu não gosto. Eu tenho 1 milhão de milhas, eu sou milionária das milhas. Eu acho isso uou.
De verdade. Eu e minhas alunas, a gente junta milhas para gastar. Juntou, gastou. Juntou, gastou. Porque eu ensino pessoas que querem viajar com milhas. Porque ainda tem isso também, viu? Tem perfis que ensinam a vender, né? Tem perfis e Eu já vi gente falando, eu tenho 1 milhão de milhas. E aí, você tá fazendo o que com esse 1 milhão? Vai pra onde? Aí tem gente que quer vender, que dá muito problema. Você viu aí que teve problema com 2, 3 milhas, com hot milhas. Sim. Eu não ensino a vender. Eu não ensino a fazer renda extra com milhas. Eu ensino pessoas que querem aprender sobre milhas para viajar com a própria família. Ou sozinho, que quer viajar com essas milhas. Então, isso é uma das coisas boas. Você pode viajar com milhas mesmo sem ter milhas. Então, você tem um tempo para juntar as milhas. É uma das estratégias isso que eu ensino. ensino. Muito legal. Eu não sei nem para onde vai. Isso precisa estar com você na mentoria para fazer. Eu não sei reservar milhas, não, e acumular depois. Até porque, para acumular, você precisa ter uma estratégia, né? Não é na doida assim que você consegue acumular 190 mil milhas. Exatamente. Eu, inclusive, graças aos seus conhecimentos, né? Porque tudo que eu sei eu aprendi com você. Agora que a gente foi para Orlando em janeiro, eu comprei os ingressos da Disney através da Livelo, através da Decolar, e recebi, acho que foi 14 mais da Universal. Foram 20 mil pontos de milhas comprando ingresso. Então, você paga o ingresso caro, mas você já tem uma coisa a mais, né? Você já fica, o que eu falo, juntando milhas numa viagem para a próxima viagem. Que é o que você fez. Mari, a gente tem que pegar todos os nossos gastos e reverter em alguma coisa pra gente, porque não é possível. E foi exatamente isso que você fez. E que a você gente fica até mais feliz, né? Claro. Quando vai comprar material de limpeza no mercado, chega a dar uma tristeza. Mas quando você compra ganhando pontos, chega a dar uma... Nossa, pelo menos... né? Então você pagou caro pelos ingressos. Sim. Pelo menos eu vou ganhar milhas que vão patrocinar a minha próxima viagem. Isso é verdade mesmo. Agora eu quero fazer uma polêmica. O que você acha de quem troca milhas por produtos? Ai, gente... É o maior erro que você pode cometer, é esse. Porque o que acontece? Gente aí que troca milhas por panelas. Oi, na Drogazil, por remédio. Pelo amor de Deus. Eles têm um programa lá, né? Sticks. Gente, nunca troquem milhas por produtos, por panelas. Nunca troquem milhas na Drogazil como é o nome do programa? Por Sticks na Drogazil. Por quê? Sabe por quê? Porque eles subvalorizam a nossa milha. Eles subvalorizam. Então, o que acontece? Você pega um conjunto de panelas, por exemplo, que eles sempre botam lá da Tramontina. Esse conjunto de panelas custa mais ou menos R$800, que eu vi outro dia na Amazon. E aí, eles pedem pra você trocar, por exemplo, por 80 mil milhas. Essas mesmas 80 mil milhas, você pode emitir uma passagem que vale aproximadamente R$4.000, sendo que você vai pegar a quantidade de milhas que você tem para fazer uma viagem, que custa mais ou menos 4 a 5 mil reais, e você vai trocar por um conjunto de panelas que vale 800. Então, é mais ou menos se você estivesse perdendo ali, se a viagem for 4 mil, você tá perdendo 3.200 reais. Mas isso é conhecimento, né? Porque se a pessoa tiver com um fone e escutar, você troca R$1.000 por R$100, a pessoa vai falar, não! Mas se a pessoa falar, você troca 80 mil milhas por um conjunto de panela, a pessoa vai falar, sim, é porque ela não entendeu o que significa os 80 mil milhas. Ela não entendeu o valor que as milhas têm. Quando ela entende isso, também é outra virada que as pessoas têm. Sim. Ninguém sai mais participando de promoções sem saber, sem fazer a conta para ver se vale a pena, que agora a pessoa já entende o valor das milhas. Então a gente sempre tem um cálculo que a gente faz para ver se vale a pena ou não. E isso é muito legal, porque eu acho que uma das coisas, se a pessoa vê lá e fala, não, tipo, eu tenho lá 60 mil milhas, por exemplo, na minha conta Smiles. Daí eu vejo uma passagem lá que tá por 20 mil milhas para ir para São Paulo, só ida. Só que a passagem de ida para São Paulo em dinheiro tá R$500. Eu falo, eu prefiro gastar essas 20 mil milhas que não vai sair do meu bolso do que pagar os R$500. Certo ou errado? Exatamente isso. Você tem que fazer o cálculo aí para ver se vale a pena você trocar 20 mil milhas. Então, por exemplo, se você fizer aí 20 vezes... Faça aí 20 vezes 14, deixa eu ver. Eu não faço não, filho. Eu sou de humana. Não, eu sei aqui, dá 280, porque 140 isso. Dá 280. Então, aí nesse caso, estaria melhor com milhas. Sim. Porque é como se as milhas valessem 280 e a passagem tá valendo 500. Porque você sabe o valor do milheiro. Isso, aí, mas quem não sabe... vale a pena. Mas em outras situações, acontece pouco. Uhum. Mas acontece de valer a pena você pagar em reais do que em milhas. Só que aí, essa inteligência, você precisa ter mesmo, sabendo o valor do milheiro, dos programas, e sabendo fazer esse cálculo aí.
Se a gente fosse fazer um checklist, assim, a pessoa, eu não sei nada, vivo aqui, é aleatória do mundo e tô ouvindo você falar agora e sei que isso aqui pode, minha viagem ficou mais perto agora que eu tô ouvindo a Bárbara falar. Qual seria, tipo, o primeiro passo para eu começar no mundo das milhas? O primeiro passo seria entender, mudar a sua mentalidade, entender que milhas não são brindes, e aí começar a tratar ela com a mesma importância que você trata o seu dinheiro. Sim. O segundo passo, conhecer os programas de fidelidade. Então, por exemplo, qual o banco que você tem conta, né? Qual o seu cartão de crédito? Onde é que ele acumula milhas? É num programa de fidelidade. É como se fosse... O programa de fidelidade é como se fosse onde a gente guarda o nosso dinheiro. Então, o programa de fidelidade é onde a gente guarda as milhas. Esse programa que você está usando hoje, que você acumula no seu banco, talvez até não por uma escolha sua, e sim porque você já tem aquele banco. Isso. Esse programa, ele é bom pra você? Porque nem sempre esse programa vai ser bom pra você. Porque se você for para um destino que esse programa não possa transferir as milhas para uma determinada companhia aérea que seja melhor para você. Então é importante você conhecer. Então, respondendo a sua pergunta, deveria primeiro entender que milhas não é brinde e tratar ela com a mesma importância do dinheiro. Segundo, entender os programas de fidelidade, tanto os programas dos bancos como os programas de fidelidade das companhias aéreas, para entender qual o melhor, de acordo com as cidades que você quer viajar, os países, e de acordo com o seu aeroporto de origem também. Sim. Porque, por exemplo, tem cidades que a Azul não voa, então para que você vai acumular na Azul se você sabe que ela não voa? Exatamente. Então tem essa inteligência também. E em terceiro, que é super importante, entender essa matemática das milhas, esse cálculo das milhas. E aí, depois você vai entender todas as formas de acúmulo, que nem são tantas, são 5 estratégias que a gente usa de acúmulo, e diversificar as formas de acúmulo, porque também não adianta você ter apenas uma forma. O ideal é você diversificar, como a gente também diversifica quando a gente faz investimentos, né? Lógico. Porque você não fica amarrado a uma única forma, que é o que a maioria das pessoas fazem, porque só acumula de uma única forma, que é através do cartão de crédito. Por isso que as pessoas não conseguem acumular. Não só porque é uma única forma, mas também porque o cartão acumula em dólar. Então, quando a gente diversifica, a gente vai empilhando, o que eu falo, empilhando estratégias, e a gente consegue acumular até 50 vezes mais rápido. Então, isso vai fazer você conseguir deslanchar mesmo e viajar. E ter um objetivo é sempre bom, mesmo que você não saiba quando você vai viajar. Mas é bom você já ter uma cidade, um país, que você já vai namorando ele, mesmo sem ter uma data. Porque aí você já vai estudando quais são as formas de chegar lá. Estudando não, né? Mas entendendo. Já tá pensando. Agora sim, existem períodos melhores no ano para acumular milhas? Existe, Mari. Ótima pergunta, Mari. Existe, e eu tenho na minha estratégia o que eu chamo de calendário das milhas. Porque a gente tem momentos pontuais no ano, que são os momentos de picos de promoções. Isso é ouro, hein? Tem momentos de pico. Então, as pessoas também, quando eu desenho a estratégia para as minhas alunas, a gente coloca também quando que ela vai viajar, se ela já tem uma data ou um período aproximado. E aí, quanto tempo que ela tem de antecedência, tudo isso ela recebe um passo a passo, todo mastigadinho que eu dou. E aí, a gente, nesse período que ela tem, quais são os momentos de pico que ela vai aproveitar? Vai ter momentos de pico? Não vai ter. Porque também pode ser que não tenha. E aí, dependendo de quando a pessoa fecha a mentoria até quando ela pretende viajar, qual é a antecedência, né? Que ela vai fazer isso. E aí, se não tiver, a gente vai usar outras estratégias. Mas se tiver, quais são esses períodos? Aí ela já sabe também quando que ela vai fazer aquelas ações pontuais pra gente poder aproveitar esses picos de promoções de milhas que acontecem aí ao longo do ano. Mas a gente tá em finalzinho de março. Conta aí, só dá um spoiler aí, por favor, se tem algum chegando. Tem um chegando agora. Na verdade, a gente tá acabando de sair, que é março. Março é um mês bom. Porque março é o mês do consumidor. E em março equivale a Black Friday do primeiro semestre no mundo das milhas. Meu Deus. Então agora a gente tá acabando. O próximo é junho. Então já tô dando spoiler aí. Então dá tempo de vocês acumularem milhas, aproveitarem e viajarem ainda esse ano, porque vai ter um monte de feriado esse ano. Um monte de feriado. E o Brasil tá aí, gente. Vocês viram? Eu comecei a falar das minhas viagens e nem terminei. Não, vou perguntar. Porque o Brasil tem muita coisa bonita pra gente conhecer. Então, aproveitar os feriados, que são coisas mais... são períodos que a gente pode dar pequenas escapadas, sem precisar tanto planejamento, pra conhecer o Brasilzão. Então... Agora, voltando... Isso é muito legal mesmo, porque a gente pensar que esse ano tem um monte de feriado pela frente. Se você já tem uma programação com aéreo... Hoje já tá meio caminho andado. Você, esse ano, eu sei que você tá indo pro Rio de Janeiro sexta-feira, com milhas. Sei que você vai viajar pra São Luís, que você falou com as crianças. E vamos pra Fortaleza também.
pro Beach Park no segundo semestre, porque Lençóis Maranhenses agora nas férias de julho, que é outro mito também. É impossível viajar mesmo em alta temporada e férias escolares. Você tá aqui pra provar que é, né? Eu só viajo em época de época. Você já foi com eles pra Bariloche, Beto Carreiro, Rio Quente, Ela sabe nas minhas viagens. Gramado. Já fomos também pro Beach Park, agora vamos pela segunda vez. E já fomos pra Disney. Já fizemos várias viagens aí com as crianças. Em alta temporada, todas, viu, gente? Todas em épocas de férias escolares, todas. E agora a gente vai realizar esse sonho aqui no Brasil, que eu queria muito. Lençóis Maranhenses. Que é Lençóis Maranhenses. Vamos pro Beach Park de novo. E agora, sexta-feira, eu vou pro Rio com as amigas. Não vou com criança, nem com o marido. E no segundo semestre, eu vou pra Nova York. Então, quando você viaja sozinha, você fala, nossa, economizei um monte de milha, né? Sempre, gente. E milhas também servem, não só pra viagens, viu? Serve pra hospedagem também. É mesmo? Aí já é um grau mais avançado, mas todo mundo pode. Usar milhas para emitir a passagem e para se hospedar, gente. E alugar carro. Alugar carro também. Também. Ou seja, você, se souber transformar todos os seus gastos, você vai ter a viagem completa. Você só vai precisar juntar o dinheiro, porque meu marido fala isso, né? E o dinheiro pra gastar lá. Aí, realmente, aí não vai dar pra você gastar com milhas. A última viagem que vocês fizeram, acho que foi a última que eu me lembro, que foi da Grécia, né? Foi pra Grécia, agora em setembro. Que foi um sonho também, foi com milhas, né? Foi tudo essa viagem. Gente, vocês têm que seguir a Bárbara. Pra começar, assim, por onde eu começo? Primeiro, você vai começar seguindo ela. A gente vai deixar o arroba dela aqui no episódio. Porque primeiro você vai babar tanto nas viagens que ela faz, que você vai querer acumular milhas pra ontem. E eu vou contar que é possível, porque assim, desde que eu conheci a Bárbara, eu já acumulei várias milhas e vivo comprando viagens com milhas. Você é um exemplo mesmo de aprendizado. Isso assim, e quando eu conheci ela, eu me arrependi tanto. Foi em 2022 que a gente se conheceu. Porque eu tinha acabado de montar meu apartamento. E daí logo depois eu conheci ela e ela falando, nossa, e eu tinha comprado geladeira, tinha comprado máquina de lavar roupa, tinha comprado ar-condicionado, tudo. Eu falei, meu Deus, eu perdi tudo isso de dinheiro, eu não acredito. Gente, eu vou falar uma coisa. Se vocês conhecem alguém que tá se mudando, que tá montando uma casa nova. Uma noiva que vai casar, uma reforma. Por favor, salvem essa alma. Salvem essa alma. Porque com eletrodomésticos que as pessoas compram quando estão construindo uma casa nova, ou mudando, ou casando, você consegue milhas suficientes para fazer uma viagem. Então você monta uma casa e ganha uma viagem para a Europa. Assim, é a coisa mais fácil que existe. É montar uma casa e ganhar uma viagem pra Europa, até de executiva, viu? Chega a me dar um paniquito. Ô, Bárbara, outra coisa, a gente, às vezes, dá uma ansiedade também na gente, quando a gente tá ali com as milhas, né, no programa do banco, e daí aparece, tipo, milhas bonificadas pra Smiles. Eu já cometi esse erro. Falei, meu Deus, como é que eu, 90% de bônus, tá por transferir. Só que eu não ia viajar pela Smiles, e fiquei com as milhas lá, prestes a vencer, porque eu não consegui me organizar. A gente precisa aproveitar essas oportunidades ou a gente tem que aproveitar essas oportunidades de forma estratégica? Tem sempre que aproveitar de forma estratégica. Por quê? Porque esse erro que você comete... Primeiro, vou só contextualizar para quem não sabe, porque você já é uma conhecedora de milhas. Sim. O que a Mari tá falando, gente, é que quando você tem milhas no banco... Digamos que você tem uma conta no Bradesco e você tem um cartão de crédito do Bradesco, então você acumula milhas no programa da Livelo. Então você tá ali acumulando milhas. E aí chega um dado momento do ano, alguns momentos do ano, vários momentos, tem a transferência do programa da Livelo para um programa de companhia aérea, como por exemplo a Smiles. Sim. E aí eles fazem, vou usar um percentual aqui mais fácil para facilitar a conta, eles fazem uma transferência bonificada de 100%. Então isso significa que se Mari tiver, por exemplo, 50 mil pontos lá no programa da Livelo, ela vai transferir para a Smiles e vai ganhar o dobro, porque está com 100% de bônus. Então ela vai receber lá na Smiles, no programa da Gol, 100 mil pontos. 50 mil, 100%, ganhou 100. Só que o que ela está falando aqui? As pessoas se empolgam. Nossa, se eu tenho 50, vou receber 100, vou transferir. E aí a pessoa nem sabe quando vai viajar. Aí as milhas vão vencer, porque quando você transfere as milhas para o programa aéreo, ela tem um vencimento. E é por isso que a maioria das pessoas acaba que perde milhas, porque vão vencer. Ou então transferiu para Gol, que não é um programa para Smiles, ou que você pode até usar para outros programas parceiros internacionais, mas às vezes não é um programa que vai ter uma parceria com a companhia aérea que vai ser boa para o lugar que você vai viajar. Então,
Por isso que é de forma estratégica. Você só pode transferir do banco para a companhia aérea quando você sabe para onde você vai e quando você vai. Porque senão as suas milhas vão vencer. Isso é fato. E a gente precisa de planejamento para tudo, né? E eu acho assim, se a gente fizer a recapitulação do que a gente conversou, a gente precisa, primeiro, ter a vontade de viajar, né? Quem não tem, né? Quem não tem é porque nunca viajou. Porque quem já viajou tem vontade de viajar. Segundo, parar para entender qual é meu banco, é bom, é ruim, eu tenho milhas lá, não tenho. Terceiro, para onde eu quero ir, né? Para se programar ali. Eu quero ir para Nova York, sempre. Sempre quero ir para Nova York. Quero ir para Nova York. Que companhia vai para Nova York? Mais ou menos quanto custa as milhas? Vale a pena transferir uma transferência bonificada? E daí, depois disso, vem a emissão, que daí a emissão é um passo para quem entende mesmo, né? Isso. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que é super pertinente com isso aí, tudo que você falou. Sim. Eu gosto daquela... Sabe o filme Alice no País das Maravilhas? Sim. Aí não tem aquele... Eles falam uma frase... Pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Uhum. Alguma coisa assim que eles falam. Então, eu acho que tudo começa... O ponto de partida de tudo é você sonhar. Então, você precisa ter um sonho. Porque se você tem um sonho, você tem um objetivo. Sim. E aí, eu sempre falo também, sempre, sonhar, planejar e realizar. Então, gente, primeiro você precisa ter o seu sonho. Para você ter esse objetivo de realizar esse sonho, você vai se planejar, porque eu também não vou chegar aqui e dizer para você que você vai daqui a um mês conseguir viajar, porque não é verdade. Então você tem que ter um mínimo de planejamento, apesar que eu tenho alunas que chegaram com 2 meses e meio e conseguiram, mas aí a gente teve que fazer um plano muito urgente, assim, né? Um plano de ação bem efetivo, mas na grandíssima maioria das vezes a gente precisa ter um mínimo de planejamento ali, sim, de 6 meses, por isso que eu falo que o ciclo de 6 meses você já consegue do zero conseguir realizar uma viagem, e aí sim você vai conseguir realizar, né? Planejar e realizar, tirar o seu sonho do papel. Então o ponto de partida de tudo é você ter um sonho de viajar. E aí eu acho que viajar é o que eu falei, por isso que eu digo que é meu propósito. Viajar faz bem para a alma, faz bem para a saúde, faz bem para a gente se reconectar com quem a gente ama, com a gente mesmo, faz a gente sair dessa loucura que é a rotina, a corrida. Por isso que as mães se identificam comigo, porque a gente vive apagando incêndio, cuidando dos outros, e a gente precisa ter um momento de reconexão com a gente. A gente precisa sair da superficialidade e se aprofundar. E as viagens ajudam muito nisso. Então, por isso que virou meu propósito, assim, fazer com que mais pessoas consigam viajar. Então, hoje eu tenho alunas professoras, eu tenho alunas médicas, eu tenho alunas de vários segmentos, mães que não trabalham, advogadas, todo tipo de profissão eu tenho lá. Eu tenho pais também, eu tenho alguns alunos homens que a gente dá risada, porque a maioria são mulheres, mas é muito legal o movimento que eles fazem. E acaba que traz a mulher, traz o marido, e aí todo mundo vai sonhando junto e ficando naquela ambiência, porque a gente tem grupo, eu dou todo o suporte. Um dos nossos diferenciais da mentoria é o acompanhamento. Sim. Esse que é o maior diferencial, porque eu já tive curso gravado. O curso gravado funcionava, mas funcionava pouco, porque hoje a grande maioria das pessoas não tem tempo e nem paciência de assistir grande, gravado. Né? Então lá na mentoria a gente tem essa personalização de acordo com o objetivo e perfil de cada família, de cada pessoa. Então é bem individual. E ao mesmo tempo a gente está numa ambiência, num grupo de pessoas que têm os mesmos objetivos que a gente. Falando de viagem, né? Falando de viagem. Comentando ali aquela vontade. E aí esse acompanhamento diário, a gente tem um grupo lá de suporte no WhatsApp, porque é uma coisa mais prática. Nada disso de, vai tirar dúvida lá na plataforma. Sim. Ninguém tem tempo de ficar abrindo plataforma. Sim. Então a dúvida é ali diariamente no nosso grupo de suporte. E aí todos os dias a gente tem muita troca. Ontem mesmo também tivemos um encontro ao vivo, a gente tem os encontros mensais também. Além dos encontros individuais com cada aluno, que cada um tenha os seus encontros, a gente tem também encontros mensais em grupo. Sim. E aí ontem a gente teve, e foi super rico. Sempre é rico, né? Sempre a dúvida de um é a dúvida do outro. A gente troca experiência, porque todo mundo que tá ali é viajante. Então é muito legal. Que bom. E você falou que o primeiro passo é sonhar, e você tá conseguindo fazer com que muitas pessoas que sonham realizem o sonho de uma forma brilhante, leve, prática, fácil e divertida, né? Porque se tem uma coisa que você é divertida e realmente vive aquilo que você fala.
Tô muito feliz. Estamos chegando ao final já do nosso podcast. Adorei! Não foi rápido? Foi, passou muito rápido. Eu tinha ficado nervosa, mas gostei muito. Fala pro pessoal aqui, ó, que tá assistindo a gente. Quem quer entrar na sua mentoria, quem quer acompanhar você nas suas redes sociais, deixe seu recado aí, final. Tenha um sonho de um destino, de um lugar que você queira conhecer, que você sonhe, mesmo que você ainda não tenha uma data. Então, com esse sonho, você vai ter um planejamento e vai conseguir realizar esse sonho, tirar ele do papel, através das milhas, economizando até 90%, 80%, quanto for possível, a gente vai economizar e aí você consegue, com essa economia, viajar muito mais vezes do que você jamais imaginou através desse conhecimento de milhas. Não desista, porque vale muito a pena. E aí comecem me seguindo lá no meu @barbaracamera.milhas. Câmera com E, câmera. Câmera, de câmera mesmo. Isso. Sigam mesmo, o perfil dela é super legal, traz muitas sacadas, orientações sobre milhas, sobre viagens, e fora que vocês vão ficar babando as viagens que essa mulher faz. Eu adoro inspirar as pessoas com as minhas viagens. Você eu inspira adoro quando muito. as alunas falam, eu quero fazer. Eu fui, a última viagem que eu fiz pra Foz, Sim, Iguaçu, várias foi alunas muito minhas legal. foram com os filhos depois. E fora que ela é uma excelente blogueira de viagem, viu? A gente se diverte vendo. E ela mostra tudo mesmo. Não é essas blogueiras tipo eu, quando viaja, abandono tudo. Ela não. Ela faz o dever de casa. Tem que fazer, né? Tem lá nos destaques dos lugares todos que eu já fui. Esse foi o Moviecast com Bárbara Câmara Milhas. Um papo leve sobre viagem, sobre sonhos e sobre realização de sonhos, que é o que mais importa. Obrigada. Vejo vocês no próximo. Tchau!